Alguns jogadores de futebol foram injustiçados ao longo de suas carreiras por não serem convocados para uma Copa do Mundo. E a nossa lista começa com Alex. E Alex conseguiu um feito para poucos. Ele é muito ídolo do Coritiba, do Palmeiras, do Cruzeiro e também do Fenerbahçe. E poderia, para muitos, deveria ter sido também o da seleção brasileira. Roberto Carlos. Lá vem o Brasil de novo. Ronaldinho Gaúcho no lançamento. Alex! Gol! Aos 9 anos, Alex já se destacava pela Associação Atlética do Banco do Brasil, o que levou alguns anos depois para o Coritiba, clube do coração e primeira paixão correspondida. Pelo Coxa, Alex estreou aos 17 anos de idade. A pouca idade não foi empecilho para ele, que logo se firmaria no time paranaense, sendo um cara e um dos destaques do clube no estadual e na Série B de 1995, ano em que conseguiu acesso para a Série A. A primeira passagem no Coritiba durou 2 anos e meio, sem título. Aos 19 anos, a transferência para o Palmeiras parecia deixar um sentimento misto, uma lacuna, tanto para Alex, tanto para o clube, tanto para a torcida. Ao chegar ao Palmeiras, em abril de 1997, ele poderia parecer apenas mais um, não pelo talento e pela capacidade que tinha provado no Coxa, mas por ser um jovem contratado para um time que já tinha várias estrelas e uma expectativa enorme. Lá já estavam os mais experientes, Djalminha, Rincon, Euler, Viola, Cafu, além de outros que também viriam a ser importantes como Zinho e Luizão. Desde a estreia, saindo do banco de reservas, até a conquista da titularidade incontestável, não demorou muito tempo, Parecia o aquecimento para os primeiros grandes títulos da carreira. Em 1998, Alex foi o camisa 10 da conquista da Copa do Brasil e da Copa Mercosul, ambas contra o Cruzeiro. Termina o jogo no Morumbi! Em 1999, Alex guiaria o Palmeiras para a conquista da primeira Copa Libertadores pelo River Plate, nas semifinais da Argentina. Foi Alex que puxou a virada do Palmeiras no Palestra Itália com 2 gols, e assim, aos 21 anos, ele já se acostumava a ser campeão, mas provavelmente não esperava um baque na carreira assim tão de repente. Parece impossível entender como depois de 3 anos fantásticos pelo Palmeiras, as coisas poderiam mudar tão repentinamente. Em 2000, tudo parecia seguir à risca o roteiro dos anos anteriores. Começou com a conquista do torneio Rio-São Paulo, com direito à atuação de gala de Alex contra o maior rival, 3 gols contra o Corinthians, no primeiro jogo do ano. Mas a exigência do clube, porém, parecia subir a cada ano que passava. Depois de algumas atuações não compatíveis com o que todos estavam habituados, ele acabou apelidado de Alex Otan, que o comparava pejorativamente com o remédio para dormir. O cara do time parecia o bode expiatório perfeito para a eliminação contra o Boca Juniors na Libertadores. Eu saí da final da Libertadores de 99 com o sentimento de que eu tinha feito um jogo ruim. Por quê? Porque a crítica em cima de mim aquele dia era que eu, Alex, tinha feito um jogo ruim. Eu fiquei 20 anos sem assistir o jogo. Um belo de um dia eu fui assistir o jogo. Quando tá 0-0, eu largo 4 jogadores nossos na cara do gol. E foi o momento de sair para novas áreas, Alex teve uma rápida passagem pelo Flamengo, mas logo voltaria para o Palmeiras 2 vezes, entre empréstimos para o Cruzeiro e o Parma da Itália. Nesse meio tempo, o craque também teve a oportunidade de brilhar, e ainda criticado no Verdão, ele marcou um dos gols mais inesquecíveis da década de 1990, talvez o mais bonito da carreira. Um chapéu icônico em Rogério Ceni, que até hoje arranca suspiros e nem precisa ser palmeirense para isso, Cruzamento enfiou para Cristian no comando de primeira, para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu um chapéu, Alex, golaço! Mesmo durante os tempos difíceis, Alex contava com prestígio na seleção brasileira, onde já havia conquistado uma Copa América sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o técnico que reencontraria em um ano mágico no Cruzeiro logo mais. As chances do jogador com a amarelinha pareciam aumentar com a chegada de Luiz Felipe Scolari. Afinal, período vitorioso no Palmeiras aconteceu com ele junto. Felipão, inclusive, seria o responsável por levá-lo para a Raposa, antes de assumir a seleção. Mas talvez aí esteja o maior mago da carreira de Alex, Não somente pelo jogador, mas também pelo torcedor. Sim, o Brasil saiu campeão da Copa de 2002, mas aposto que se perguntasse para alguém quem faltou naquele time, a resposta só poderia ser 2, Romário ou Alex. Então você tinha essa confiança de que iria, Na verdade eu não tinha confiança, na verdade eu tinha certeza. Mas que infelizmente essa certeza acabou não se confirmando. A passada de Alex no Cruzeiro aconteceria de 2001 a 2004. Em 2003, um ano depois da Copa, se alguém ainda tinha dúvidas da capacidade do camisa 10, com requisitos de críticas do Palmeiras, ele tratou de exorcizá-las para longe. Foi uma temporada perfeita, difícil de enumerar um solo brasileiro quantos fizeram o que ele fez. Pelo Clube Celeste foram 123 jogos e 63 gols, metade desses números apenas naquele ano. 2003 começou com o título do Campeonato Mineiro, com a larga vantagem sobre o rival Atlético Mineiro. Depois veio a Copa do Brasil, e Alex seria mais uma vez o maestro, com direito a gol na final contra o Flamengo. A cereja do bolo ficou então para o primeiro título brasileiro no Cruzeiro, que na época existia ainda a unificação dos títulos da CBF. O Cruzeiro triturava adversários, alcançou 100 pontos no campeonato, fez mais de 100 gols e Alex sempre estava lá, com jogadas geniais. Decidiu jogos, fez hat-trick, fez 5 gols em um único jogo.
fez chover. Entrou na seleção do Campeonato Brasileiro, foi o craque do Brasileirão. Na Raposa se tornou o talento azul e se tornou o ídolo da primeira prateleira. Depois de tanto sucesso no Cruzeiro, Alex rumaria para novos desafios. Ele já havia conquistado tudo que podia, não só no Brasil, mas na América do Sul. Na Turquia, foram quase 9 anos com a camisa do Fenerbahçe. Alex fez 346 jogos e marcou 171 gols, média invejável para qualquer artilheiro. Mas ele era mais do que isso lá, né? Foi o cérebro de uma das eras mais vitoriosas do clube, tricampeão turco, bicampeão da Taça da Turquia e da Supertaça da Turquia, colecionou prêmios individuais. Só que esses títulos representavam mais do que números, mostravam uma nova perspectiva ao clube, que também contou com craques como Roberto Carlos, Anelka, Lugano no mesmo período. Alex, entretanto, foi o único, tanto que foi imortalizado em uma estátua de bronze em tamanho real pelo clube. As imagens da emocionante despedida do Fenerbahçe em 2012 talvez mostre que ele não foi apenas o maior ídolo estrangeiro da história do clube, foi simplesmente o maior ídolo. Parece curioso e inexplicável para alguns a idolatria de sempre de Alex do Coritiba, afinal, porque um jogador que se transferiu aos 19 anos para outro clube e sequer em suas 2 temporadas e meia conquistou nenhum título, sequer deveria ser um ídolo. Até faria sentido se Alex não fosse extraordinário, né? E é claro que hoje fica mais fácil de fazer essa seleção, já que 16 anos depois de sair do Coxa e passar quase 9 anos longe do Brasil, muito esperava que o retorno de Alex fosse para o Cruzeiro ou talvez para o Palmeiras. Nada disso, ele voltou para casa, para o clube do coração e conquistou o título que não havia vencido. Alex foi tanto, para tantos, que parece impossível não admirá-lo. E é até engraçado como ele consegue ser alvo de uma disputa de idolatria. Alex foi um dos meias com mais gols na história do futebol, um dos grandes gênios desse esporte. É impossível não reconhecê-lo como um craque que a Copa do Mundo perdeu, não é? Outro jogador injustiçado foi Djalminha. Embora ele ter ficado fora da Copa do Mundo de 2002, teve um motivo bem especial, né? Djalminha foi formado no Flamengo, mas consagrado no Palmeiras. Djalminha esteve perto de jogar a Copa do Mundo de 2002. O meia estava entre os mais cotados para a convocação, mas teve um desentendimento com o treinador do La Coruña da Espanha, seu time na época, e deu uma cabeçada no seu treinador Javier Irureta. A agressão fez com que Felipão o deixasse fora da lista de convocados. Agora, passando um pouco para o grande rival do Palmeiras, outro injustiçado foi Marcelinho, carioca do Corinthians. O próprio Marcelinho fez uma reflexão sobre sua carreira dentro de campo e não entende por que foi preterido da convocação da Copa do Mundo. O ex-jogador acredita que as pessoas o julgaram errado por causa da sua religião e do comportamento nos jogos. As pessoas pensavam, o Marcelinho é maluco, marqueteiro ou falso, um dos três. Por quê? Eu falava do evangelho e tudo, colocava a faixa na cabeça e meu comportamento era totalmente diferente dentro de campo. A sua aproximação com a religião evangélica foi um dos principais fatores que fizeram com que ele fosse barrado por alguns técnicos de acordo com Marcelinho, né? E outra coisa, você acha que em determinado momento a religião ou as pessoas que ficaram próximas de você te atrapalharam até para que você pudesse conseguir? Pô, legal você falar isso. Fico feliz. Não, primeira vez que eu tô falando isso. Uma das suas principais mágoas é nunca ter sido convocado para a Copa do Mundo. O ex-jogador afirma que jogava em alto nível durante o período das Copas de 1994, 98 e 2002 e considera estranho não ter sido chamado para nenhuma delas. Neto, 94, 98 e 2002, como você em 90. Como o Lazzaroni levou o Bismarck. Que não fosse nas 3, mas em 2 você tinha que ir, 94, 98 você tinha que ter ido. Não, e até 2002, né? Eu te falo, porque a gente sabe, nós temos que ter autocrítica. Parreira, Zagallo, Felipão eram respectivamente os técnicos da seleção brasileira. Marcelinho atuou em diversos clubes. No Flamengo, estou o Brasileiro de 1992, e a Copa do Brasil de 1990 e o Carioca de 91. O Corinthians foi o time que ele teve uma de suas passagens mais marcantes, extremamente identificado com a torcida. No clube alvinegro, ele foi bicampeão brasileiro de 1998 e 99 e tetracampeão paulista, campeão da Copa do Brasil de 95 e o Mundial de Clube de 2000. Mas infelizmente, Marcelinho encerrou sua carreira sem disputar uma Copa do Mundo. Outro jogador que teve mágoa por ter sido injustiçado é o então apresentador Neto. Revelado pelo Guarani bem cedo, em 1983, aos 16 anos, Neto teve uma passagem relâmpago pelo futebol carioca. Em 1986, quando foi emprestado para o Bangu e não deixou boas recordações por lá, principalmente na parte disciplinar, né? Em 1987 também não se firmou no São Paulo, e em 1988 voltou ao Guarani, foi vice-campeão paulista e jogando muita bola. No ano seguinte, em 89, foi para o Palmeiras e teve uma passagem regular. Ainda no ano de 1989, Neto foi para o Corinthians, uma troca entre os dois clubes que envolveu o meia Ribamar, além de 2 laterais esquerdos, Gida e Denis. Dono da camisa 10, Neto teve um bom início pelo Corinthians, fazendo boas apresentações na Copa do Brasil. Fez um gol olímpico contra o Flamengo e depois marcou mais um gol na vitória de 4-2 nas quartas de final.
e só não levou o Pacaembu abaixo naquele dia, pois o Corinthians levou um gol no finalzinho do jogo e acabou sendo eliminado. No Brasileirão de 1989, Neto foi um dos destaques do Corinthians, ao lado de Cláudio Adão e do goleiro Ronaldo. Naquele ano, Neto disputou 23 jogos e marcou 8 gols pelo Corinthians, números regulares e nada acima da média. Em 1989, a seleção brasileira de Sebastião Lazzaroni havia conquistado a Copa América, e meias como Valdo e Silas, que jogavam em Portugal, estavam muito bem, e com moral com o treinador. Neto, em 1989, estava longe de ser apontado como um dos possíveis convocados. Em 1990, durante o Paulistão, Neto seguiu como o principal jogador do Corinthians naquele campeonato. O time ficou invicto por 35 rodadas, mas não conseguiu chegar à final da competição, que acabou tendo uma final caipira entre Bragantino e Novo Horizontino. Antes da Copa do Mundo, no primeiro semestre, Neto disputou 22 jogos apenas e marcou 7 gols. No Paulistão, foram 13 jogos e somente 4 gols. Números fracos para um meia que buscava um lugar na Copa do Mundo, não é? No segundo semestre de 1990, Neto disputou a reta final do Campeonato Paulista e o Brasileirão pelo Corinthians, sendo feito 32 jogos e 13 gols. No Brasileirão, o jogador teve uma participação fundamental, principalmente nos mata-mata. Nas quartas de final, fez os 2 gols da virada do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, com gols no segundo tempo, num jogo em que muitos corintianos já não acreditavam muito na equipe. Na semifinal contra o Bahia, marcou o gol da vitória de falta. Já na final contra o São Paulo, foi muito bem, tendo sido o líder do time que ganhou seu primeiro título brasileiro. Mas tudo isso depois da Copa, né? Entre os meias que foram ao Mundial na Itália, Lazzaroni levou além de Valdo, Silas e o vascaíno Tita e Bismarck. Valdo, o melhor de todos, jogava no Benfica, era um dos principais nomes do time que foi vice-campeão da antiga Copa dos Campeões da Europa. Silas, que jogava no Sporting, tinha na bagagem a disputa da Copa do Mundo de 1986 no México e ainda ganhou a camisa 10 de Lazzaroni. Habilidoso acabou decepcionando no Mundial, mas sua convocação nunca chegou a ser discutida. Já o meia Bismarck, então com 20 anos, era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Campeão brasileiro com o Vasco de 89, quando fez uma ótima parceria no ataque com o Bebeto. Naquele momento, na época da convocação, o Bismarck estava até mais alto que o Neto, né? Mas em 1990, entrou apenas em 3 amistosos pré-copa, sequer entrou em campo durante o Mundial. Apesar de suas qualidades, não se via em Bismarck um jogador que pudesse entrar e mudar o panorama de uma partida, algo que pesou muito nessa discussão sobre a ausência de Neto, que era um jogador que poderia resolver o jogo com uma bola parada. Já o meia Tita, que jogava também na ponta esquerda, acabou sendo uma das convocações mais surpreendentes de Lazzaroni. No aspecto negativo, aos 32 anos, já veterano para a época, Tita acabou convocado, mas pela experiência e pelo passado. No Vasco, chegou em novembro de 1989 e disputou menos de 10 partidas no time e conquistou o Brasileirão. Antes disso, tinha tido uma passagem discreta pelo modesto Pescara da Itália. Se Neto não tinha números convincentes para a Copa do Mundo de 1990, Tita também não tinha, né? Mas ali pesou o fator Lazzaroni, não ser muito simpático ao estilo de jogo de Neto e ao seu comportamento extracampo. Tita era velho conhecido do futebol carioca e do próprio Lazzaroni. Era um jogador de sua confiança, mas o tempo mostrou, depois que Lazzaroni errou na convocação de Tita e Bismarck. Não dá pra cravar que Neto teria sido a melhor opção, mas certamente ele poderia ser mais útil naquela Copa em que a seleção não tinha um homem de bola parada. Quase 30 anos depois, Lazzaroni justificou em entrevista ao Futebol na via da ESPN o motivo de não ter chamado o craque do Corinthians para a Copa do Mundo de 1990 na Itália. Porque o Neto, em 90, não antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal. Outro meio habilidoso que nunca disputou foi Danilo, que é mais conhecido como Zidanilo, em comparação ao craque francês Zidane. Revelado no Goiás, fez história com a camisa do São Paulo e do Corinthians. O meia também somou passagens por Kashima Antlers e Vila Nova. No tricolor, onde ficou entre 2004 e 2006, conquistou o Mundial, Libertadores, Brasileirão e Paulistão. No Corinthians, onde jogou de 2010 a 2018, o meia conquistou 3 campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial, Recopa Sul-Americana e 2 Paulistões. De fato é que Danilo jogava muita bola e conseguiu ser ídolo em 2 times rivais. No meu canal tem um vídeo falando sobre essa trajetória fantástica de Danilo e como ele conseguiu esse feito. Outro atacante que atuou pelo tricolor paulista e não disputou a Copa do Mundo foi Amoroso. Pelo Borussia Dortmund, Amoroso foi artilheiro e conquistou o título do Campeonato Alemão na temporada 2001-2002. Também foi vice-campeão da Copa da UEFA, torneio que marcou 3 gols na semifinal contra o Milan de Maldini, Pirlo e Gattuso. Era difícil alguém que apresentasse credenciais melhores, mas isso não foi suficiente para uma convocação na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. Para Amoroso, se o futebol é o momento, ele deveria ter sido convocado por Felipão em 2002. Outro jogador que foi esquecido, mas muitos questionam ser injustiçado, foi o ex-jogador Renato, ídolo do Santos. Renato, ou Renatinho, como era chamado, quando iniciou sua carreira nas categorias de base do Guarani, em 1994, foi um dos maiores destaques e camisa 8 que o Santos teve no século XXI. O meio-campista e segundo volante foi contratado pelo Alvinegro Praiano. O jovem, na época, com 20 anos, teve uma ascensão rápida no time e atuou
no famoso Meninos da Vila campeão brasileiro de 2002 e foi destaque. No ano seguinte, suas boas atuações levaram a defender a seleção brasileira e nesse ano foi agraciado e cobiçado com o troféu Bola de Prata ofertado pela revista Placar. No Scratch Nacional, sagrou-se campeão da Copa América de 2004 e na Copa das Confederações de 2005. O discreto camisa 8 jogou algumas partidas da campanha vitoriosa que deu ao Peixe o seu 8º título brasileiro de 2004, ano em que seu futebol estava sendo monitorado por grandes equipes da Europa. Então Renato foi negociado com a equipe do Sevilla da Espanha, ajudou o time espanhol a conquistar importantes títulos como a Copa da UEFA, Copa do Rei de 2006 e 2007, repetindo a façanha em 2009 e 2010, além da Supercopa Europeia de 2006 e 2007. Ao atingir, em 1º de março de 2011, a marca de 279 partidas disputadas pelo Sevilla, torna-se o jogador estrangeiro com o maior número de participações pelo centenário do clube espanhol. Mas mesmo com grandes atuações, Renato teve pouca chance na seleção brasileira. E, infelizmente para Renato, ele acabou se aposentando sem disputar uma Copa do Mundo. Agora vamos falar de dois jogadores que ainda não se aposentaram, mas que pelo andar da carruagem deve se aposentar sem disputar uma Copa do Mundo. Mas um deles ainda tem chance, que é Paulo Henrique Ganso. Ganso teve grande destaque em 2010 pelo Santos, junto com o Neymar, onde apresentou um futebol de classe e uma visão de jogo fora do comum. Mas por algum motivo especial, Dunga deixou ele fora da Copa do Mundo. E muitos torcedores até acreditam que se Ganso estivesse naquela Copa, o desfecho seria diferente. O próprio auxiliar de Dunga na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Jorginho, falou sobre a pressão popular que existia na época pela convocação de Neymar e Ganso, que naquela altura já brilhavam com a camisa do Santos. Apesar de nenhum dos dois ter ido para o Mundial, ele acredita que o meia Ganso estava mais preparado do que Neymar na época. Mas agora, Diniz é o atual técnico da seleção, e todos ainda têm a esperança de que isso aconteça, né? Agora, o jogador que provavelmente não tem essa esperança, mas foi injustiçado e 99% da população do planeta concorda que Fábio deveria ter ido para a seleção e disputado uma Copa do Mundo. O ídolo do Cruzeiro, atualmente um dos melhores goleiros do Brasil, Fábio nunca foi convocado para disputar uma partida sequer pela seleção brasileira. O assunto já foi debatido por vários comentaristas de quase todos os veículos de comunicação. Muitos alegam má vontade dos treinadores e já criticaram a CBF por convocar arqueiros que não fizeram metade do que Fábio já fez. O veterano deixou sua opinião, alegando que os treinadores que passaram pela seleção brasileira levaram jogadores com os quais eles tinham confiança, não importando qual era o momento de cada jogador, e sim a amizade que construíram ao longo dos anos em que trabalharam juntos. Infelizmente, isso acabou com o sonho do arqueiro, que disputaria uma Copa do Mundo defendendo seu país. Fábio hoje é campeão da Libertadores pelo Fluminense, mas já está com 43 anos, o que tira ele da disputa pela camisa 1 da seleção. Esses foram alguns dos jogadores mais injustiçados do Brasil, por não serem convocados para uma Copa do Mundo. E que mereceu muito, né? Mas e aí, você concorda e lembra de mais algum nome que não citei aqui no vídeo? Se tiver, já deixa aquele comentário e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo. Valeu família, tamo junto, tchau!